Eu vou te fazer uma pergunta. Você tem medo do Exu Caveira na sua vida? Você tem medo do Zé Pilintra, da Pomba Gira, da Maria Padilha, dos principados, das potestades, dos caboclos, dos guias, dos orixás? Se você tem medo de todas essas entidades que eu falei, é porque você carrega um preconceito imposto por uma sociedade desde a época da escravidão. Então é sobre isso que eu vou falar agora, sobre o Exu. Então, tudo relacionado aos negros, você carrega um preconceito. Mesmo você não querendo e não aceitando o preconceito hoje, você carrega esse preconceito. Até porque eles criaram para você uma entidade do olho azul, louro e de cor branca, um Jesus europeu. E agora eu vou falar sobre o Exu e o que ele representa. O Exu está presente em várias religiões de matriz africanas e existe um grande equívoco a respeito dele. Então o maior erro é você acreditar que o Exu representa o demônio. Então eu tenho certeza que você já ouviu isso nas igrejas, pastores falando que a pessoa está com o Exu, que está com o espírito do Exu Caveira, que ele representa o demônio. Então, segundo a tradição dessas religiões de matriz africana, Exu não é totalmente bom nem totalmente mau, assim como o ser humano. E ele é um orixá que está presente na Umbanda e também no Candomblé. Mas lembrando que ele é uma das principais divindades no Yorubá e no Gegé. Então, como eu disse, essas religiões foram trazidas pelos africanos escravizados ao Brasil, que serviu de base também para outras crenças e se misturaram com crenças indígenas e também outras religiões europeias. Então a Umbanda é uma religião monoteísta que acredita em apenas um Deus que varia de nomes de terreiro para terreiro. Olorum, Tupã, Zambi, Olodum, Maré. Então, independente do nome, para eles, Deus é um único criador dos céus e da terra. E os orixás seriam as virtudes do Criador. Então, para eles, os orixás são os mensageiros. Para você, são os anjos. Para a Igreja Católica são os santos, para eles são os orixás. É a mesma coisa, pessoal. Então, cada um tem sua forma de colocar nome nos supostos mensageiros que trazem as mensagens de Deus para vocês. Oxalá, Xangô, Ogum, Iemanjá, Oxóssi, Yansan e etc. Então, além dos orixás, também caboclos, baianos, preto velhos, que supostamente se manifestam nos seus cultos. Aí chegamos nos Exus e nas pombagiras. Para os umbandistas, essas entidades são mensageiros dos orixás. Exu é o masculino e a pombagira é o feminino. São seres que vivenciaram várias encarnações e foram evoluindo. E hoje são espíritos iluminados, assim como Jesus Cristo, Siddhartha Gautama Buda, Nisargadatta Maharaj, Ramana Maharaj, Allan Kardec, Chico Xavier. Alguma semelhança ou mera coincidência? Então, para eles, os fundamentos básicos e universais dessas entidades é dar proteção, vitalidade, força, confiança, aplicação da lei nos domínios espirituais, etc. e etc. Então, resumindo tudo isso, Exu é o espírito de alguém que morreu, se tornou um ser evoluído e hoje ajuda os que precisam. Alguma semelhança com os que eu acabei de citar? Então, a Umbanda e o Candomblé são religiões monoteístas que acreditam na alma e numa vida após a morte. Resumindo tudo isso, a religião é só mais um engodo para te dar uma esperança depois da morte. Então, todas as religiões vão te dar uma certa esperança após a morte. Então, as pessoas não conseguem se contentar com a única vida que nós temos, que nós devemos aproveitar a única vida que nós temos e dar uma esperança para as pessoas. Então a religião serve exatamente para isso, para te dar uma falsa esperança de que você terá um regalo depois da morte. Então, para você que ainda acha que Exus, principados, potestades, guias, caboclos são demônios, o que você carrega é o racismo e o preconceito contra religiões dos outros, ou seja, coisas dos negros. Então, tudo que é dos negros, existe esse racismo. Mesmo você falando que não, mesmo você falando que é contra, você carrega esse preconceito e esse racismo. Coloca a mão na consciência, rapaz. O Deus dos outros é demônio, o seu não é não, né? O seu é anjo, o deles é demônio, né? Para com isso, caia na real, rapaz. Religião é tudo igual. Religião é só para te dar uma crença de que você está sendo ajudado e que existe uma esperança de uma vida após a morte. Preconceituoso.